noite, cidade. Nuvem de chuva. Que bom ter você aqui mais uma vez. Antes de começarmos, quero te contar uma coisa. As histórias que você ouve aqui não nasceram da minha imaginação. Elas vieram de cartas, mensagens e confissões reais, de pessoas que viveram amores, perdas e segredos. Mudamos nomes e lugares, mas os sentimentos continuam os mesmos. Cada história é um espelho, e talvez, em alguma parte dela, você se reconheça. Hoje, vamos ler uma dessas cartas. Ela chegou numa noite de chuva. Sem remetente, sem assinatura, apenas com uma frase escrita à mão. Volte quando chover. E você, voltaria? Nuvem de chuva. Pausa leve, som de chuva e trovão. Chovia como se o céu estivesse cansado de segurar o que sentia. Eu atravessava Copacabana de moto, a viseira borrada, o corpo inclinado, o cheiro de maresia mordendo a pele. Meu nome é Daniel. Carrego caixas, recados e silêncios pela cidade. Naquela noite, carreguei, sem saber, a história mais perigosa que já encostou no meu peito. O endereço era simples, um prédio antigo no Leme, portaria de luz âmbar, plantas encharcadas. Assinei, entreguei a encomenda e percebi 2 segundos tarde demais que troquei pacotes no último elevador. Voltei correndo. A chuva batia no toldo como dedos impacientes. A recepcionista ergueu os olhos. Oi, moço, ela já subiu. Ela. Eu nem sabia o nome, mas o prédio parecia falar dela no diminutivo. Apertei o botão. O elevador subiu devagar, como quem reza. No 8º andar, a porta abriu e o corredor cheirava café recente e papel molhado. Toquei a campainha. A porta se abriu um palmo. Olhos apareceram primeiro, escuros, atentos, de quem vive de ouvir. Entrega? Desculpa, eu troquei os pacotes. Vim corrigir. Entra um pouco. A chuva não vai parar tão cedo. Pausa curta. Sabe aquele momento em que tudo parece um erro, mas o erro tem o cheiro certo? Então, foi assim que começou. Boa noite, meus amigos. Nuvem de chuva. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: o que acontece depois que alguém escreve volte quando chover? A verdade é que quase ninguém volta. Mas Daniel voltou. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o tipo de amor que a gente tenta esquecer, mas a cidade insiste em lembrar. Então me conta, você já conheceu alguém que parecia uma pausa no meio do caos? Alguém que te fez sentir que o tempo podia parar, mesmo que só por um café, por uma chuva, por um olhar? Se sim, essa história é para você. Choveu outra vez, 3 dias depois. E quando o som da água começou a cair sobre o telhado da minha janela, eu soube que não tinha escolha. Peguei a moto, como quem vai entregar um segredo. O ar estava pesado, o cheiro de terra molhada e gasolina se misturava. No Leme, as luzes piscavam como se o prédio respirasse junto com o mar. A portaria me reconheceu antes mesmo que eu dissesse o nome. A senhora está no ar, moço, avisou a recepcionista, sorrindo. Era uma frase estranha, mas parecia ter sentido. Subi. A porta estava entreaberta, e de dentro vinha o som da voz dela. A mesma que acompanhava metade da cidade nas madrugadas de domingo. Boa noite, cidade. Hoje eu quero falar sobre encontros que o tempo não explica. Fiquei parado, do lado de fora, ouvindo. A voz de Ana Luísa tinha algo que o rádio não captava. Um tipo de dor calma, que a gente só ouve de perto. Quando o programa terminou, ela desligou o microfone e me viu. Você voltou. Você mandou. Ela riu. E trouxe o que hoje? Só a chuva. Por alguns segundos, o silêncio se tornou uma língua que os dois entendiam. Ela me ofereceu café, o mesmo de sempre, forte e doce demais. Falou de livros, de sons, de pessoas que escrevem cartas para esquecer a própria voz. E eu pensei, talvez o amor seja exatamente isso. Um erro que a gente repete até aprender a chamá-lo pelo nome certo. E você? Já repetiu um erro porque ele fazia o coração bater bonito? Pausa breve. É estranho como o amor sabe onde encontrar a gente. Às vezes, ele aparece disfarçado de coincidência, de chuva, de encomenda trocada. Ana Luísa começou a me mostrar as cartas que recebia. Eram dezenas, escritas à mão, sem remetente. Algumas falavam de saudade, outras, de culpa. Mas uma delas tinha o mesmo tipo de papel, a mesma dobra, o mesmo cheiro do bilhete que ela me deixou. Isso é seu? Perguntei. Não.
Mas os olhos disseram outra coisa. Naquela noite, ela me contou sobre o marido, um homem poderoso, frio, que vivia mais nas manchetes do que em casa. E eu entendi que aquele apartamento quente era uma ilha. Você acredita em destino, Daniel? Perguntou ela, encostando no parapeito. Eu acredito em encruzilhadas. E qual é a diferença? O destino te escolhe. A encruzilhada, você escolhe. Ela ficou em silêncio, olhando o reflexo da chuva no vidro. Depois sorriu, pequeno. Então talvez hoje eu tenha escolhido errado. No dia seguinte, choveu de novo. Mas dessa vez, não fui eu quem chegou. Foi ela. Madrugada. Batidas leves na minha porta. Posso entrar? O cabelo pingando, a blusa colada ao corpo, os olhos entre o medo e a coragem. O que houve? Preciso ficar aqui um pouco. O rádio? Hoje, o rádio pode esperar. Sabe aquele tipo de momento que não devia acontecer, mas acontece mesmo assim? Aqueles que mudam o tom do ar, o pulso do corpo? Foi assim. Ela tirou o casaco, sentou no chão, encostada na parede. Falamos sobre tudo e nada. Sobre como o amor, às vezes, é só uma pausa no meio da tempestade. E você, acredita que o amor pode começar na hora errada, mas ainda assim ser certo? Escreve para mim nos comentários. Eu quero saber o que o seu coração pensa. Quando ela adormeceu, percebi que o som da chuva tinha parado. Mas o cheiro dela ficou. Forte, quente, vivo, como promessa. E na mesa, entre duas xícaras, ela deixou outra carta. Sem nome, sem data. Só uma frase. Não leia no escuro. Boa noite, meus amigos. Antes de começar, olha para dentro um segundo e me responde com sinceridade. Você já falou uma verdade em voz alta mesmo sabendo que ela podia te custar tudo? Já escolheu o amor quando o mundo inteiro pedia silêncio? Hoje eu vou te pedir para ficar comigo até o fim, porque esta história acontece ao vivo, no exato momento em que a cidade respira entre trovões. E enquanto eu conto, me diz nos comentários. Você teria coragem de dizer o que sente se alguém perigoso estivesse ouvindo? Chove desde o fim da tarde, e o rio parece um rádio antigo, pegando estática e música ao mesmo tempo. Eu cheguei cedo ao estúdio. O corredor estava morno, a lâmpada do teto piscando, a recepcionista cochilando com um livro virado no colo. Ana Luísa já estava lá dentro, sentada de lado, como quem protege o peito do vento. Ela segurava uma carta que eu nunca tinha visto, papel mais espesso, letra mais inclinada, como se quem escrevesse fizesse força contra a própria mão. Não leia no escuro, dizia a frase no alto, em tinta azul quase roxa. Ela me mostrou de relance. Eu quis perguntar de quem, mas a luz vermelha acendeu antes que eu encontrasse a pergunta certa. Boa noite, cidade, disse ela, e eu soube que o perigo estava perto, porque a voz dela veio ainda mais bonita do que o normal. Quando o medo encosta, a gente fala mais baixo, mais fundo, mais verdadeiro. Hoje eu vou ler um pedaço da vida de alguém que nos escuta há muito tempo. Se você já se escondeu de si mesmo, esta história é sua. Ela começou devagar, como quem acende vela no escuro. Falou de um homem que se perde na chuva, de uma mulher que aprende a respirar de novo quando alguém erra de pacote, do elevador que reza entre andares, do bilhete na porta, volte quando chover. E eu estava no estúdio, mas também estava lá no leme, e também no meu quarto pequeno, e no parapeito da janela onde ela guardava o corpo quando o vento queria levá-la embora. A cada frase, um raio acendia o estúdio de dentro para fora. A cidade nos ouvia. E alguém mais. No minuto 8, enquanto ela virava a página, o retorno estourou com um chiado, como se o mar tivesse entrado pelo fio. Um segundo depois, uma voz masculina, baixa demais para ser profissional e correta demais para ser amadora, entrou no ar. Boa noite, Ana. Boa noite, Daniel. A técnica correu para a mesa, apertou botões, tirou cabos, mas a voz continuou. Hoje vocês não falam sozinhos. Eu senti o ar mudar de temperatura atrás do meu pescoço. Ana me olhou e respirou pelo nariz, como quem resolve não desmaiar. A luz vermelha ficou fixa, sem piscar. A cidade inteira, que nos ouvia por companhia, passou a nos ouvir por perigo. Se você está aí, me ouça, disse ela, mas não pro invasor, para quem tinha um coração do outro lado. Eu vou terminar esta leitura. E terminou. Sem correr, sem tropeçar, sem pedir desculpa ao medo. Quando fechou a carta, pousou a mão por cima e deixou que o silêncio falasse por alguns segundos. Cidade, às vezes o amor encontra a gente na hora errada. E às vezes a hora errada é a única que a gente tem.
Ela apertou o talkback e sussurrou: corta pro intervalo. A vinheta entrou, mas a interferência veio junto, como metal esfregando em vidro. Dava para ouvir o ruído de um carro ligado, o barulho do limpador de para-brisa e uma respiração que não era nossa. Saí do túnel, disse a voz. Estou chegando. A técnica empalideceu. Eu avancei pro vidro da cabine, mas Ana fez sinal de fica. A vinheta acabou, e ela abriu o microfone outra vez. Se você está ouvindo, me responde. Você já amou alguém que não podia? Você já mentiu para sobreviver? Você já pediu perdão para seguir adiante? Ela não esperou resposta. Eu pedi. A palavra caiu como chave virando fechadura. Eu vi a mão dela tremer só um pouco, como a chama de uma vela quando a janela abre. E foi ali que eu entendi. Ela tinha decidido não fugir naquele dia. O prédio do estúdio fica a 2 quadras de uma avenida onde o asfalto parece um espelho quando chove. Às 23h42, os faróis de um carro preto pararam na frente, e a luz dos faróis riscou a parede interna como uma lâmina de cinema. O telefone da recepção tocou. A recepcionista atendeu e ficou muda, segurando o fone como quem segura um passarinho. Pra você, disse, passando a ligação pra mesa. Desligue o programa e desça sozinha. Ana não desligou. Cidade, disse ela, e sorriu pequeno, só com um canto da boca, como a mulher que eu conheci na primeira noite. Você fica comigo até o fim? Eu abri a porta da cabine e fiz que não com a cabeça. Ela balançou que sim, com os olhos. Pela janela, vi que a chuva engrossara. Cada gota parecia um prego. As pessoas da limpeza se entreolharam e foram embora mais cedo. O segurança do noturno passou a mão na cintura, como quem lembra que não tem arma. E a luz vermelha, no alto, continuou acesa, insistente, bonita. Quando a gente não tem nada além da própria voz, a gente aprende a fazer dela casa. Deixa eu te dizer uma coisa, ela falou, e parecia estar falando comigo, com a cidade, com o homem lá embaixo, com o menino que ela tinha sido, com a senhora que talvez um dia seria. Às vezes a vida dá uma encruzilhada, não um destino. O destino te escolhe, a encruzilhada, você escolhe. Eu senti a frase atravessar o estômago, porque era minha. Eu tinha dito isso para ela numa noite em que a chuva e a coragem custavam caro. Ela devolveu com juros, em voz alta, diante de quem queria nos calar. Hoje eu escolho terminar o que comecei. E você que me escuta agora, me conta. Você já escolheu por medo e se arrependeu depois? A voz masculina voltou, mais perto, reverberando na estrutura de metal do prédio. Desce. A técnica desligou para da recepção. O estúdio ficou só com o fone e o coração. Eu olhei a porta, calculei o corredor, pensei em barricada, em polícia, em vizinhança, e descobri que nenhum plano é maior do que uma decisão simples: ficar. Eu vou com você, eu disse. Você não vai sozinha. Você não vai comigo, ela respondeu, com aquela doçura que ela guardava só para feridas. Você vai na minha frente. E sorriu, porque sabia que eu ia entender a coreografia. Ela pegou a carta espessa, dobrou ao meio, guardou dentro da jaqueta. Desligou o microfone do convidado fantasma com uma sequência de botões que só quem faz madrugada sabe de cor. E, antes de abrir a porta, voltou o rosto pro vidro, para mim, e falou sem som: se chover, volta. Eu respondi com a cabeça, e a garganta me doeu de uma vontade absurda de abraçá-la, mas a porta já tinha se fechado. Fiquei contando até 5, e no 5 eu saí também, como um atraso calculado. No corredor, a lâmpada voltou a piscar, só que agora ritmada pelo barulho do motor lá fora. O elevador demorou uma eternidade de 3 segundos. A cada andar que o visor marcava, eu lembrava de todos os lugares de onde a gente já tinha tentado fugir. De casa, do corpo, da própria voz. Quando cheguei ao térreo, vi através do vidro da portaria o guarda-chuva preto dele, armado como um argumento velho. Ele abriu a porta automática com um gesto pequeno. Boa noite, doutor, disse a recepcionista, porque tem gente que a cidade aprende a chamar de doutor mesmo quando não precisa. Ele não respondeu. Ana desceu 2 degraus. O vestido dela parecia mais escuro por causa da água, os cabelos colavam no rosto, e os olhos. Os olhos eram os de sempre, cuidadosos, atentos, do tipo que ouve antes de falar. Não era para você voltar, ele disse. Eu voltei porque escolhi. Escolheu o quê? E ele inclinou o rosto como quem inspeciona um documento. Escolhi a minha voz. Ele riu sem som, sorriso de canto torcido. Sua voz é minha.
Aí a chuva fez um barulho mais alto, como se tivesse subido o volume por conta própria, e eu aproveitei o estalo para sair pela lateral, sem fazer barulho, pedindo pro coração aprender a andar nas pontas do pé. A cena era de filme ruim e vida real ao mesmo tempo. O carro com motor ligado, a rua vazia, o relógio piscando 23h58, e a sensação de que basta um passo errado para que a história vire notícia. Entra no carro, disse ele. Tem gente ouvindo, disse ela. É por isso, disse ele. E foi ali que entendi o que ela queria quando me mandou ir na frente. Eu fui até minha moto, liguei o farol sem ligar o motor, e apontei a luz pro vidro do estúdio, que devolveu um reflexo branco na cara dele. No susto de um segundo, Ana correu. Correu como quem já tinha treinado a fuga no pensamento. Eu emparelhei a moto, ela entrou atrás, segurou na minha jaqueta com os 3 dedos que cabiam depressa, e a gente virou a esquina com a cidade jogando água no nosso rosto. Se você já andou de moto na chuva, você sabe, a cidade vira uma música difícil, e cada curva é um verso que você precisa cantar muito certo. A gente cortou a faixa de ônibus, pulou 2 sinais que eram só lâmpadas piscando no vazio, e deixou que o vento cuidasse do resto. Ele veio atrás, claro. Carro preto, farol baixo, o som de um motor que não precisa ser alto para ser perigoso. No túnel, o mundo virou caverna. Eu desliguei o farol por 2 segundos, 2 segundos que pareceram uma infância, e entramos pela alça que dá para a ladeira de Santa Teresa. Choveu mais forte. A rua estreitou. As pedras do chão brilharam como dentes. Ana encostou a testa nas minhas costas e disse, entre o barulho do capacete e o do ar, não leva para casa. Não vou te levar para casa, eu respondi. Vou te levar para Voz. A Voz era um estúdio menor, de projeto comunitário, onde às vezes ela gravava leituras para velhinhos de um asilo. Ninguém lembraria daquele lugar num sábado à noite. A porta tinha uma fechadura que só abre se você entende que é de correr e de pressão ao mesmo tempo. Ana abriu no primeiro toque. Entramos. A sala era pequena, cheirava a cabo quente e a papel plastificado. A janela dava para um muro de pedra coberto de musgo. O barulho do carro passou uma vez, depois outra, depois parou. A cidade ficou em suspenso, como quando o maestro levanta a mão e ninguém sequer respira. Você vai ler? Eu perguntei. Eu vou ser lida, ela respondeu, e tirou do bolso a carta espessa, a tal que dizia não leia no escuro. Ligou um microfone velho, de base pesada, desses que parecem que sabem mais da gente do que a gente mesmo. Boa noite, cidade, ela disse outra vez, mas agora não tinha antena, não tinha farol, não tinha publicidade, só a chuva e 2 pessoas e uma lâmpada pequena. Se você chegou até aqui, me responde, o que você escolhe quando não dá mais para mentir? Eu escolho não desaparecer. Ela abriu a carta, e o que veio escrito não era acusação nem confissão, era futuro. Era o que ela seria se sobrevivesse a si mesma. Hoje eu decido que a minha voz não cabe numa assinatura alheia. Hoje eu desligo o medo e acendo um endereço novo. Eu tentei dizer que dava para ir embora, para outro estado, para outro nome, que eu podia aprender outro trabalho, que a gente podia começar um café pequeno onde chovesse dentro, mas ela abanou a cabeça com doçura. Antes de ir embora de algum lugar, disse, a gente precisa ir embora do medo. Lá fora, o motor dele calou. Em seguida, veio um som conhecido demais, o de passos calmos no molhado. E então eu te pergunto agora, do jeito que perguntei para mim naquela hora, se alguém perigoso estivesse na sua porta, você abriria? Você ficaria? Você pediria ajuda? Me diz nos comentários, não porque eu precise de resposta, mas porque talvez alguém que te lê precise da tua coragem. Os passos foram embora. Ou eu quis acreditar. A gente esperou mais um pouco, 5 minutos que tiveram o tamanho de um casamento, e depois desligamos tudo. Quando saímos, a chuva tinha virado garoa, e a cidade cheirava a ferro, a flor machucada, a promessa guardada. Ela me deu a carta. Guarda pra mim, disse. Se eu não voltar, lê. Não diz isso, eu pedi. Então me escuta, se chover, volta. Eu prometi. Ela sorriu de um jeito que só ela sabia sorrir quando estava cansada de ter medo. E foi embora andando, sem olhar para trás, como quem já entendeu que a noite não acaba, ela muda de lugar. Eu fiquei com a carta nas mãos e com a pergunta encostada na garganta. Abri no primeiro parágrafo, mas fechei de novo. Às vezes o amor não quer resposta, quer companhia. A cidade respirou. O relâmpago acendeu a rua como se Deus tivesse resolvido fotografar a gente de surpresa. E eu prometi de novo, mas agora alto. Se chover, eu volto. E você, se a sua chuva começar hoje, volta também?
Boa noite, meus amigos. Nuvem de chuva. Hoje o som da chuva voltou mais forte. E, para quem acompanha esta história, você já sabe, cada vez que a chuva volta, alguma coisa muda. Você já teve a sensação de que a cidade lembra daquilo que você tenta esquecer? Pois é, o rio tem memória. E às vezes, ele sussurra os nomes que a gente finge não ouvir. Faz 3 dias que Ana não aparece. 3 dias que o telefone dela toca até cair na caixa postal com aquela voz gravada. Deixe sua mensagem após o sinal. Mas o que dizer para uma ausência? Eu deixei mensagens pro vazio, pro vento, pro mar. E agora, deixo para você, que talvez entenda o que é procurar alguém sabendo que, no fundo, ela não quer ser encontrada. Eu passei por todos os lugares onde ela podia estar. O estúdio antigo, o café da esquina, a livraria onde comprava papéis de carta. Em cada um eco, um olhar curioso, uma lembrança curta, uma frase que parecia pista. Ela saiu com pressa. Falou que ia deixar tudo em ordem. Parecia tranquila, mas os tranquilos sempre mentem melhor. Foi na 4ª noite que encontrei o envelope. De novo, sem nome. Dentro, uma gravação de áudio num pendrive. Apertei play. O som da voz dela encheu o quarto, baixa, cansada, firme. Se você está ouvindo isso, é porque eu precisei desaparecer por um tempo. Não estou fugindo de você, Daniel, estou fugindo de mim. Às vezes, a gente precisa se perder para não ser encontrado por quem quer nos calar. Se chover, não me procure. A chuva é o meu disfarce. Eu ri. Um riso triste, de quem entende e não aceita. E você, ouvinte, ela continuava, se algum dia me ouvir de novo, lembra, a voz pode mudar de lugar, mas o amor sempre volta pro mesmo som. Você já teve alguém que virou o eco na sua vida? Que desapareceu, mas ainda respira no fundo de cada canção, de cada barulho de chuva? É difícil explicar a ausência, porque ela ocupa mais espaço do que a presença. Eu comecei a procurar de outro jeito. Não mais pelos lugares, mas pelas vozes. Na rádio, nas frequências vizinhas, comecei a escutar algo estranho. Transmissões piratas, vozes cortadas, frases repetidas. Volte quando chover. Não leia no escuro. Escolha. As 3 frases que acompanharam tudo. E, entre os chiados, o som do coração dela, ou talvez do meu, não sei mais distinguir. Naquela madrugada, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Silêncio. Depois, um sussurro. Eu te disse para não me procurar. Onde você está? Em lugar nenhum. E é o lugar mais seguro. Estão te ouvindo? Sempre. E é por isso que eu falo em voz baixa. Antes que eu respondesse, a ligação caiu. Fiquei olhando pro teto, ouvindo o barulho da água batendo na janela. Foi quando percebi, alguém estava no corredor. Som de passos molhados. Lentamente, batem na minha porta. Toques suaves, ritmados. 3 vezes. A mesma sequência das batidas que eu ouvia nos programas dela quando alguém entrava ao vivo. Abri. Ninguém. Mas no chão, outra carta. Papel diferente, caligrafia idêntica. A tinta ainda fresca. A voz não morre. Ela muda de corpo. Eu desci correndo. O prédio cheirava a mofo e café queimado, como sempre. Mas na portaria, o guarda apenas levantou o jornal. Tudo bem, Daniel. Tudo. Chove outra vez. Chove sempre. Lá fora, a cidade estava coberta por um lençol de névoa. As luzes dos postes tremiam, e eu juro que ouvi o som da voz dela misturado com o vento. Não é o fim, é o intervalo. E eu pensei, talvez o amor seja isso mesmo, um intervalo entre 2 silêncios. A gente fala, o mundo responde, e depois tudo que sobra é o eco. Fui andando até o estúdio abandonado, aquele de Santa Teresa. A porta ainda tinha as marcas da noite da fuga. Entrei. No centro da mesa, o microfone dela. E ao lado, uma nova carta. Dessa vez, assinada. A.L. Abri com as mãos tremendo. Daniel, se a minha voz não voltar, deixa que a tua conte o resto. Porque quem ama não some, apenas muda de frequência. E agora eu pergunto para você, que me ouve. Se o amor que você perdeu te chamasse de volta, mesmo entre ecos e tempestades, você atenderia? Me responde, porque talvez alguém precise ler tua coragem. A chuva engrossou.
O relâmpago cortou o céu como uma vírgula entre duas frases que ainda não terminaram. E eu entendi, o próximo capítulo não é sobre o medo. É sobre o que vem depois do medo. Boa noite, cidade. Nuvem de chuva. Hoje eu não trago uma história, trago um retorno. Porque algumas vozes não sabem partir. E talvez a dela nunca tenha partido. Faz uma semana desde a última carta. Desde então, a rádio antiga ficou muda. O estúdio fechado, as janelas cobertas com lona. Mas à meia-noite, algo sempre acontece. O sinal volta por segundos. Uma voz feminina atravessa o chiado e diz uma frase diferente. Ontem, disse, volte quando chover. Hoje, disse, escolha. Eu passei noites acordado, gravando, tentando entender se era replay, memória ou presença. E quanto mais eu ouvia, mais eu sentia que não estava sozinho. Às vezes, eu falo com ela em voz alta, só para ouvir o som de volta. Você me escuta? E o eco vem, sim. Não sei se é vento, se é saudade, ou se é o tipo de amor que não sabe morrer. E você, já conversou com alguém que não estava mais ali? Já respondeu uma lembrança achando que era gente? A saudade tem esse poder, de transformar silêncio em diálogo. Uma noite, decidi responder a carta dela, mesmo sem endereço. Escrevi tudo. Ana, a cidade não dorme desde que você se foi. O mar ainda bate na mesma cadência da tua voz. As janelas te procuram, o vento repete teu nome. Eu continuo ouvindo, mesmo quando tento esquecer. Coloquei o bilhete num envelope simples e deixei no parapeito do estúdio, entre o microfone e o copo vazio. No dia seguinte, o envelope sumiu. Mas, na madrugada seguinte, a voz dela apareceu de novo. Daniel, eu li. E agora é a sua vez de falar. A transmissão durou 2 minutos. E eu soube que não era gravação, porque ela tossiu no meio da frase. Ninguém grava uma tosse. E eu chorei. De alívio, de raiva, de fé. Porque a saudade também é uma forma de fé. Acreditar que o amor ainda tem corpo em algum lugar. Na noite seguinte, voltei pro estúdio. Sentei diante do microfone. O cheiro dela ainda estava lá, perfume doce, misturado com poeira. Apertei rec. Boa noite, cidade. Hoje é o Daniel quem fala. Eu prometi que voltaria se chovesse. E está chovendo. Contei tudo. Cada carta, cada noite, cada vez que a voz dela atravessou o silêncio. E no fim, disse: se você ainda me escuta, Ana, está a tua frequência. Se o amor muda de corpo, então me deixa ser a tua voz agora. Silêncio. Depois, um chiado suave. E então, a resposta. Baixa, rasgada, real. Você sempre foi. Você já sentiu que uma parte de você vive na voz de outra pessoa? Talvez seja isso que chamam de destino. 2 frequências diferentes, transmitindo o mesmo amor. Quando a gravação acabou, o sistema da rádio travou. A tela piscou, o som repetiu, e por alguns segundos, 2 vozes se misturaram, a minha e a dela, falando o mesmo texto. Depois, silêncio. Mas o LED vermelho do microfone continuou aceso, como um coração que recusa o fim. Saí pra rua. A chuva parou. A cidade parecia em paz. E, pela primeira vez, eu entendi o que ela quis dizer. A voz não morre. Ela muda de corpo. Olhei pro mar, e lá longe, entre as ondas e a neblina, ouvi. Baixinho, quase invisível. Volte quando chover.